Hoje o nosso convidado é o oftalmologista, médico cirurgião, oftalmologista Dr. Osman Ferraz, médico da Oftalmoclínica, professor da nossa Universidade Estadual de Londrina. E eu gostaria de saber, Dr. Osman, nós inclusive estamos mostrando aí um olho, e eu gostaria de saber o seguinte: o que é a doença catarata que tanto atemoriza principalmente o brasileiro? Bom, antes de explicar o que é catarata, é bom que se saiba o que não é catarata, isto é, como é que se constitui um olho. O olho, na verdade, é uma câmara fotográfica e, como tal, tem uma córnea, que é a parte anterior, que é a lente da frente, tem uma pupila, que é o diafragma, que regula a entrada de luz, tem uma lente intermediária que põe em foco a imagem e tem o filme, que é a retina. Esta lente intermediária que faz o foco, quando ela perde a transparência, ela é chamada de catarata. E se ela perde a transparência, não deixa passar a imagem lá para dentro e, naturalmente, o indivíduo perde a visão. Então, catarata, na verdade, é uma opacificação do cristalino, que é uma lente natural que todas as pessoas têm. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Catarata subcapsular posterior, quais são as causas? Ela é progressiva ou somente a cirurgia resolve? Como já foi comentado anteriormente, a catarata subcapsular posterior significa uma opacificação do cristalino logo abaixo da cápsula posterior, quer dizer, na parte bem posterior do cristalino. Essa catarata, mesmo que ela não seja muito evoluída, ela provoca uma grande baixa de visão. Por isso a pessoa percebe que está com catarata muito mais precocemente que outras pessoas. As causas dela, geralmente, são causas congênitas ou metabólicas, isto é, ou porque a pessoa tem uma predisposição hereditária, ou porque tem um diabetes, por exemplo, uma doença metabólica. E se ela é progressiva, costuma ser progressiva sim, mas a rapidez de evolução varia muito de caso para caso. E a solução é só cirúrgica, feliz ou infelizmente. Infelizmente não, porque hoje em dia o resultado é muito bom numa cirurgia muito rápida, muito simples. Então isso não é motivo para ninguém se preocupar, não. Doutor Osman, a gente ouve muito popularescamente falar que a gente só pode operar a catarata quando ela está madura. O que significa esse termo madura? Você poderia explicar para a gente tecnicamente, cientificamente ou através da oftalmologia? Verdadeiramente é o seguinte, antigamente, como todas as pessoas operadas de catarata tinham que ser corrigidas com óculos muito espessos, muito grossos, de 12, 15 graus, então só se operava um olho quando o outro olho já estivesse também bem evoluída a catarata, quer dizer, que a pessoa estivesse praticamente cega. Então, o argumento que se usava para aguardar a cirurgia é de que ela estivesse mais madura. Na verdade, isso hoje em dia já não se considera mais, porque atualmente, quando se tira o cristalino opacificado, a gente substitui por uma outra lente que vai conceder uma visão à pessoa sem ter que usar óculos muito grossos. Então, essa história de ter que amadurecer não existe mais. Agora, isso sim, a gente espera que a visão esteja, de certa forma, comprometida. Jamais se opera alguém que tem uma visão de 40%, 50%. A gente espera que a visão esteja sempre abaixo de 20% ou 15%, que é para que haja um ganho real, que a pessoa sinta vantagem em ter sido operada. É só isso, mas a história de amadurecer ou não se leva em consideração mais. Doutor Osman, uma pessoa que tenha catarata no seu olho, ele poderá ser doador ou receptor de córnea para um transplante? Teoricamente, sim, veja só, porque a córnea e a catarata não tem nada a ver uma coisa com a outra. O indivíduo que teve um problema no cristalino, tirou a catarata, a córnea dele não tem por que estar envolvida. Então, ele pode ser perfeitamente um doador. Naturalmente, se não for, é melhor, porque uma cirurgia de catarata sempre dana um pouco as células do endotélio da córnea e a córnea torna-se uma córnea de pior qualidade para transplante, mas pode ser aproveitado sim. Agora, quanto a ser receptor, depende se ele tiver uma doença. Se o indivíduo tem uma doença, além de ter o cristalino, ter uma catarata, ele tem também uma doença de córnea, uma úlcera ou qualquer coisa assim, aí ele pode ser um receptor, sim. Inclusive, pode-se fazer a cirurgia simultaneamente, fazer um transplante e a operação de catarata no mesmo ato cirúrgico. É uma coisa mais ou menos comum se fazer. Doutor Osman, quais são as novidades no ato cirúrgico de uma catarata que fosse assim mais recente dentro do campo da cirurgia em oftalmologia? Nós tivemos recentemente num congresso internacional e lá ficou mais ou menos estabelecido
não novidade no ato cirúrgico em si, mas nas condições que envolvem uma cirurgia de catarata. Hoje em dia, por exemplo, diferente do que era quando eu comecei a fazer cirurgias, em que se ficava um mês internado quase, hoje em dia a cirurgia de catarata pode ser feita ambulatorialmente, isto é, o indivíduo não interna, vai para o centro cirúrgico, faz a cirurgia sob anestesia local, só local, e em seguida já pode ir para casa. Isso facilita muito a vida de todo mundo, inclusive o número de pessoas que pode ser atendido melhora muito. Tanto que as informações que nós tivemos é que nos Estados Unidos, hoje em dia, para se fazer uma cirurgia de catarata internado, tem que fazer uma justificativa muito consistente, porque eles não aceitam mais que se faça com internamento, tem que ser uma coisa ambulatorial. E, além disso, também a tendência agora é fazer incisões bem pequenas e com implante. Eu não sei se você consegue ver, implanta-se uma lente desta aqui no lugar do cristalino. Aqui eu tenho uma outra gravura que talvez ajude a verificar melhor. Então, aqui é a figura de uma lente sendo implantada. Tira-se o cristalino, depois se aplica esta lente aqui dentro. E ela substitui, então, o cristalino. E, além disso, naturalmente, existem variações de tipos de lentes dobráveis e coisas assim, de vários materiais, e que estão constantemente evoluindo, de forma que, hoje em dia, cada vez fica mais fácil resolver o problema da catarata. Coisa que, então, antigamente não era assim. Eu acho que isso é uma tranquilidade. Quem, eventualmente, tiver um diagnóstico de catarata, não se apavore, porque realmente a solução está cada vez mais fácil.